Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 sobre conjuntos numéricos. Nesta aula vamos falar do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nós vamos representar pela letra Q. Caú, por que Q? Daqui a pouco você vai entender o porquê da letra Q. E para diferenciar esse conjunto dos racionais de um outro conjunto qualquer que você pudesse representar pela letra Q, vamos colocar essa barra aqui, ó. E que conjunto é esse dos racionais? É o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é da forma A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. Esse asterisco aqui em cima é para dizer não nulos. Então, olha só, esse x aqui está representando os elementos desse conjunto. Agora, x é de que forma? X é da forma A sobre B, onde A é elemento dos inteiros e B é elemento dos inteiros não nulos. Por que essa preocupação aqui com o B não ser zero? Porque o B está no denominador e dividir por zero é sempre um problema na matemática. Então, resumindo, qualquer número que puder ser escrito como uma divisão entre dois inteiros, esse número é um número que racional. E claro, o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Por exemplo, será que 2 é um número racional? É fácil mostrar que 2 é racional. É só você escrevê-lo como uma divisão de dois inteiros. E você pode dizer que 2 é igual a 2 dividido por 1. Divisão de dois inteiros, então é racional. Então, relembrando, qualquer número que puder ser escrito como uma divisão de dois inteiros é um número racional. Outro exemplo, será que menos 4 é racional? Vamos tentar escrever como uma divisão de dois inteiros? Eu posso dizer que é menos 4 dividido por 1. Opa, então menos 4 é um número que? Racional. Será que 3 quartos é um número racional? Com certeza, porque veja que 3 quartos já está escrito na forma de uma divisão de dois inteiros. Então, 3 quartos com certeza é um número racional. Outro exemplo, menos 5 sétimos. Com certeza é racional, porque veja que ele já está escrito como sendo uma divisão de dois inteiros. Menos 5 é inteiro, 7 é inteiro. Então, menos 5 dividido por 7 é um número que? Racional. Vamos aproveitar e justificar agora por que a letra que representa o conjunto dos racionais é a letra Q. Veja que para um número ser racional, ele tem que poder ser escrito como uma divisão de dois inteiros. Ora, mas o que é o quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, veja que os números racionais estão ligados a uma divisão de dois inteiros. Em outras palavras, os números racionais estão associados a um quociente, que é o resultado da divisão. Então, esse Q aqui é o Q de quociente. Pessoal, deixa eu colocar aqui uns exemplos de fração aparente. O que é uma fração aparente? É uma fração que, na verdade, é um número inteiro. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui. 8 dividido por 4 está na forma de fração, mas você consegue simplificar. 8 dividido por 4 dá 2. E veja que 2 é um número inteiro. Então, essa fração 8 sobre 4 é uma fração aparente. Outro exemplo, menos 12 dividido por 2. Isso aqui é uma fração, mas você consegue simplificar. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6, e menos 6 é inteiro. Então, menos 12 dividido por 2 também é uma fração aparente, porque na verdade é um número o quê? Inteiro. E deixa eu colocar aqui exemplos de frações não aparentes. Deixa eu colocar aqui 3 dividido por 4. Veja que isso aqui é uma fração, mas ela não representa o número inteiro. Se você tentar dividir 3 por 4, vai dar 0,75, que não é um número inteiro. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, por exemplo, menos 8 dividido por 6. Essa aqui dá até para simplificar um pouco. Por 2, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. E 6 dividido por 2 dá 3. Mas veja que essa fração não é um número inteiro. Então, essa fração é uma fração não aparente. Podemos dizer que as frações não aparentes são números racionais que não são inteiros. Veja que 3 quartos é um número racional, porque é uma divisão de dois inteiros. Menos 4 terços também é um número racional, porque é uma divisão de dois inteiros. Mas esses números racionais não são inteiros. Então, frações aparentes são frações que, na verdade, são números inteiros. E as frações não aparentes são as frações que não são números inteiros. São racionais, mas não são inteiros. Caú, por que você falou das frações aparentes e das frações não aparentes? É o seguinte, a grande novidade trazida pelos números racionais
são as frações não aparentes. Então, voltando ao conjunto dos racionais, que é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é da forma a sobre b, onde a pertence aos inteiros e b pertence aos inteiros não nulos. Então, perceba que qualquer número inteiro pode ser escrito como uma divisão de dois inteiros. Então, todo inteiro é racional. Deixa eu colocar aqui o seguinte, ó. Nós já sabíamos que o conjunto dos naturais era um subconjunto do conjunto dos inteiros. Ou, em outras palavras, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Ou, em outras palavras, todo elemento dos naturais é elemento dos inteiros. A novidade agora é que o conjunto dos inteiros é um subconjunto do conjunto dos racionais. Em outras palavras, o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Em outras palavras, todo elemento dos inteiros é elemento dos racionais. Ora, se todo elemento dos naturais é elemento dos inteiros e todo elemento dos inteiros é elemento dos racionais, consequentemente, todo elemento dos naturais também é elemento dos racionais. Então, olha só, sejam A elemento dos racionais e B também elemento dos racionais, temos que a adição de dois racionais também é um número racional. Pessoal, nós já sabíamos disso até relacionado aos números naturais. Nos números naturais, se eu adicionar dois naturais, dá natural. Se eu multiplicar dois números naturais, dá natural. Nós sabemos que o conjunto dos inteiros é uma ampliação dos naturais. Então, as propriedades que os naturais apresentavam na adição e na multiplicação, os inteiros também possuem. Então, nos inteiros, a adição de dois inteiros dá inteiro e a multiplicação de dois inteiros também dá inteiro. E os inteiros ainda trazem uma novidade, que é a subtração de dois inteiros, com certeza dá inteiro. Como o conjunto dos racionais é uma ampliação do conjunto dos inteiros, as propriedades que o conjunto dos inteiros já apresentava na adição, na multiplicação e na subtração serão mantidas. E ainda teremos uma novidade no conjunto dos racionais, que é a operação de divisão. Então, olha só, a adição de dois racionais dá racional, a multiplicação de dois racionais é um número racional, a subtração de números racionais é um número racional, e a novidade que os racionais apresentam é o seguinte, ó, se o b, que nós já vimos ali em cima, que é um número racional, se b também for diferente de zero, a dividido por b, isso aqui também é um número racional. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.